Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Amém? Então, da mesma forma, quando o sujeito vem aqui, ele levanta a mão, faz o apelo: olha, Jesus quer salvar você hoje, quer entrar na sua vida. O sujeito fala assim: olha, eu preciso desse Jesus, eu não posso ir embora sem ele. Essa oportunidade é única, eu vou tomar esse bonde hoje. Aí, quando ele levanta a mão assim, a orquestra do céu começa. E aí todo mundo se alegra. Os anjos dançam, eu penso que um pula no braço do outro, e vão para lá e vão para cá, e tem festa ali, e toca-se o sino. Sabe por quê? Uma alma se arrependeu. Coisa tremenda, né? Então você pode se assentar. Alegria. Alegria, aleluia. Alegria não é uma opção de vida. A alegria não é uma opção, é uma ordem de Deus ao seu povo. Eu sei que muitos de nós temos motivos para ficar triste. Nós temos motivo para ficar triste. Outras horas, o nosso orgulho nos leva a ficar tristes. E eu vou comentar sobre isso. Porque Caim, quando Deus não aceitou a oferta de Caim, e aceitou a oferta do irmão de Caim, Caim, o semblante dele decaiu, ficou triste. E Deus falou: rapaz, muda o seu semblante, muda a sua cara, dá um jeito de ficar alegre. Às vezes a gente tem que ficar alegre meio na marra, irmão. Às vezes você não está afim de ficar alegre, mas você decide: não, eu vou ficar alegre. E aí Deus vai lá, e principalmente quando você está brigado com a mulher, ou com o marido. É nessas horas mesmo que Deus vira para você e fala assim: dá um jeitinho aí, rapaz, mas não tem jeito, ele pisou no meu carro, falou que eu não queria ouvir. Não tô com raiva. Deus fala: não, rapaz, melhora esse negócio aí que eu acho, que eu vou botar paz nesse negócio aí. Aí quando você chega, você vai passando assim. Quer um café? Quer uma água? O clima está pesado. Fica com medo de beber. Eu mesmo já experimentei. Tem veneno aí, não? Eu falo: não tem veneno não. Aí eu bebo, e bebo, põe na boca e fala que bebe daqui, ó. Tem que chamar o SOS Jesus. Oh, aleluia, maravilha. Mas eu quero voltar para você o seguinte: Jesus, ele disse que nós temos que ser alegres. Eu vou falar sobre alegria. E eu saí de casa hoje, quando eu levantei, eu vou falar com vocês, eu não estava para falar de alegria, não. Mas Jesus é bom. Jesus é bom. Quando eu li essa palavra, que é no capítulo 15 de Lucas, você começa com a parábola da ovelha perdida, daquele sujeito, daquele pastor que tem 100 ovelhas. Aí ele perde uma ovelha, ela sai do rebanho, ela sai de perto do rebanho, está todas ali passando ali, tranquilo, capinzinho verde ali, o moço cuidando, mas tem sempre aquela ovelha que quer ser mais espertinha do que a outra, então ela é relapsa. Às vezes ela não se agrega. Né? Então tem aquela que sai, e o capítulo 15 de Lucas começa falando sobre isso, dessa ovelha
que ela vai saindo de mansinho, de fininho, ela não vai vendo que o rebanho está movendo, que a igreja está andando, e ela começa a andar em direção, só ela sabe, aos seus instintos, a sua busca, não é? E quando assusta, ela se encontra em perigo. Então começa essa narrativa desse pastor que deixa as 99 que estão em segurança, que estão guardadas, que estão protegidas, que estão alimentadas, e diz que ele vai em busca daquela que está perdida. E ele busca, ele vai, ele parte para o desconhecido, podendo encontrar, inclusive, adversidades. Mas enquanto ele não encontra, ele vai preparado para tudo, para enfrentar qualquer obstáculo, enfrentar qualquer dificuldade. Ele passa a mão no seu bordão ali e vai, do seu cajado e vai. O que aparecer pela frente ali, no intuito de proteger a ovelha, ele faz qualquer negócio. E diz que quando ele encontra aquela ovelha, ele pega aquela ovelha, ele se alegra com aquela ovelha. Então, ele reúne os seus amigos e vizinhos e fala: olha, eu achei a minha ovelha perdida. Tem muitos hoje que, se achar a ovelha perdida, sabe o que ele faz? Vou matar essa infeliz e vamos comer um churrasco para comemorar. Tem muitos que falam isso. Vou matar, você me deu tanto trabalho que agora é o seguinte, vai virar churrasco. Mas a Bíblia diz que esse moço aqui, ele pega a sua ovelha, reúne os amigos e fala: vamos celebrar, porque a que estava perdida, a que estava desprotegida, agora está no aprisco novamente. Então, da mesma forma, essa é a primeira. A segunda semelhante é esta parábola da moeda perdida, o que vem a ser uma dracma, uma moeda grega, o equivalente a um dia de serviço, e narra de uma mulher que tinha 10 dracmas. Alguns comentaristas comentam que eram as economias que uma pobre mulher tinha, 10 dias de serviço, e ela perde um. E diz que ela sai a procurar, ela acende a candeia. Não era comum no Oriente naqueles tempos as casas possuírem janelas. E se possuíssem janelas, até por questão de segurança, né, se possuíssem janelas, as janelas eram muito pequenas. Então tinha que acender uma candeia para procurar. E essa mulher, então, diligentemente, ela vai atrás dessa dracma, desse um dia de serviço. Outros comentaristas comentam que ela fazia ali algo como um enfeite. Eu não acredito, né? Porque se era uma mulher pobre, um dia de serviço realmente tinha a sua utilidade. E ela perde aquela dracma, e ela vai diligentemente, e varre a casa. Né? Quando a gente perde alguma coisa que está faltando, seja na questão material, e seja também na questão emocional ou espiritual, nós precisamos parar tudo. Nós precisamos parar e ver e procurar o que é que nós podemos fazer para solucionar essa necessidade. Se é na questão da saúde, a gente vai procurar um doutor. Se é na questão emocional, vamos atrás de um psicólogo. Se é na questão espiritual, nós vamos atrás de Jesus. Ou se é na questão material, emocional, espiritual, Jesus também resolve, porque Ele pode todas as coisas. E eu sei que essa mulher, ela diligentemente, ela move os móveis de lugar, ela procura lá, vai lá no mato, pega lá um ramo de folhas lá, de ramos, faz uma vassoura, vai à casa, e ela diligentemente, ela gasta tempo para encontrar aquela dracma, aquele um dia de serviço. E diz o texto que quando aconteceu dela encontrar, quando ela encontra, a felicidade dela é tão grande que ela reúne as suas amigas para comemorar o fato dela ter encontrado aquela dracma. E ali ela expressa alegria,
Alegrem-se comigo, diz aqui o verso 9. Quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Ah, querido, nós temos aqui alguns pontos que nós podemos discutir nessa manhã. Primeiro ponto, nós não temos conseguido sentir alegria. Nós não conseguimos valorizar o que temos obtido do Senhor até hoje, até agora. A saúde não tem sido motivo de alegria. O fato de estar nesse país, de levar uma vida abençoada, ainda que trabalhosa, não tem sido motivo de alegria. O fato de ter uma esposa ou um marido não tem conseguido extrair de nós alegria. O fato de termos filhos saudáveis, ou mesmo que às vezes não sejam tão saudáveis, porque nos exigem esforços, nós não temos conseguido ter alegria. E tem faltado alegria. E nós temos optado pela tristeza, não porque a alegria não tenha sido o motivo, não tenhamos motivo para nos alegrar, mas nós temos motivo para andarmos entristecidos. Entristecidos com a atitude de irmãos, entristecidos com o salário que nunca é o suficiente. Eu te digo que uma pessoa triste, ela pode ganhar o triplo que ela vai continuar triste. Porque a esperança dela está colocada em algo que não pode trazer uma alegria permanente. Pode trazer uma boa sensação momentânea. Mas definitivamente aquela alegria permanente, só Jesus. E nós temos perdido essa capacidade. E essa mulher, ela chama suas amigas. Eu acho interessante que as amigas vão lá. E as amigas já vão sabendo que estão indo lá, não é para receber parte da moeda, não. Ou receber uma moeda, porque se ela procurou tanto, é porque ela quer manter a moeda para si. Mas elas falaram: não, nós vamos nos alegrar com você, porque você está alegre. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos fazer nascer em nós essa capacidade de nos alegrar pelo fato do outro estar alegre. Pelo fato de o outro estar feliz, eu compartilhar com ele essa felicidade. E essa mulher encontra essas pessoas que vão para a sua casa e ali eu penso que ela, eu estou tão feliz, eu encontrei minha moeda. Às vezes a gente encontra pessoas que ele está tão alegre e quando ele fala a razão da alegria dele, você fala: mas só por isso? Só por isso? Querido, só isso aí já mostra o quanto nós temos sido agraciados. Porque aquilo que é motivo de alegria para aquela pessoa, para o outro, ele já passou dessa fase. É uma pessoa que nunca teve um carro. Quando ela compra o carro, ela alisa o carro. E pode ser aquele carro velho de 15 anos de uso, mas ela vai lá e ela olha e fala: nossa, tá com os pneuzinhos comidinho aqui, um batidinho, mas é tão bonitinho. O farol tá caindo ali, ó, não, nós vamos trocar isso, mas que lindo. As pessoas aí vira pro outro e fala assim: vem cá, deixa eu te mostrar meu carro novo. Aí você chega lá para olhar o carro, aí tem gente que fala assim, ainda chega e fala: mas isso aí dá uma ducha. Nossa, fulano, mas ele é bom, hein? É bom. Teve uma vez que a irmã me chamou para ver o carro dela, eu fui lá e a minha língua coçou e Deus deu graça, eu segurei, trancou, não falou nada. E aí, pastor, o que é que você fala? Bom carro. Vai te levar e vai trazer em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo. Mas era uma quiçaçazinha que você olhava assim, mas era o que ela tinha comprado, era o que ela tinha. E você chega lá e vai dar uma baixada na pessoa? Não, foi o primeiro carro dela. Você chega e fala: irmã, olha, eu vou te falar, é a bênção, é o primeiro de uma série. Porque esse é bom, o outro vai vir melhor, o outro vai vir melhor, o outro vai vir melhor.
essa questão de alegrar. Essa mulher conseguiu aqui algumas amigas que se alegraram por causa de uma dracma. Eu quero dizer para você, querido, será que hoje nós podemos entender porque Deus nos dá essa ordem de alegrar? Porque, veja bem, Gálatas capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, que Espírito? O Espírito de Deus que está dentro de mim, que está dentro de você. Esse Espírito que já não permite mais que nós vivamos na prática do pecado. Esse Espírito que não permite mais que a gente saia falando aí mal das pessoas. Esse Espírito que não permite mais que a gente viva aí abalado pelo noticiário. Ele diz o seguinte: mas o fruto é coisa boa. Ele diz o seguinte: o fruto do Espírito de Deus é amor. E ele prossegue dizendo: além do amor é também alegria. Alegria, você já parou para alegrar que você tem um trabalho? Você já parou para pensar que você paga o seu aluguel? Você põe comida na sua mesa? Você já parou para pensar que a sua situação está boa? Ou você só está preocupado que a sua situação não chegou no patamar que precisa chegar? Mas para chegar, você tem que começar a se alegrar agora. Porque diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. O que é paz? É o contrário de inquietação. Tem pessoas que andam inquietas. Eu descobri o seguinte: quanto mais noticiário eu vejo, mais inquieto eu fico. Se eu pego lá a pesquisa, ver lá dos presidenciáveis do Brasil, aí eu fico conjecturando. Mas se esse infeliz ganhar, aí depois eu falo, mas e se o outro infeliz ganhar, vai mudar o quê? Aí eu falo: Deus, toma conta daquele que entrar. Abençoa ele, porque senão meu coração vai tomar partido, senão meu coração vai ficar ansioso, colocando esperança em homem que não tem esperança para oferecer. E Deus fala: na alegria, paz, é paciência. Irmãos, como nós precisamos disso, desse fruto do Espírito que produz alegria, que produz paz, que produz paciência. Eu mais do que vocês. Eu confesso para vocês que eu preciso de muita paciência. Preciso de paciência. Minha esposa diz que eu sou bipolar. Eu acho que eu sou tripolar. Isso é porque ela é boazinha comigo. Você também? Primeira coisa é reconhecer. Se você é um panguazão, você fala: Deus, eu sou um panguá. Lerdão. Mas eu preciso mudar, o Senhor me ajuda? E começar a virar para Deus e reclamar para Ele, porque Ele pode fazer alguma coisa para nós. Aí, paciência, amabilidade. Amabilidade. Não é ser hipócrita não, irmãos. Mas é descobrir algo bom no irmão. É descobrir algo positivo. De repente tem um monte de coisa que não ajuda, mas você vai ter que botar ali aquela perspicácia e vai descobrir uma coisa boa e falar: fulano, você nisso aqui, você é joia. Ele pode não ser em todo o resto, mas você vai descobrir uma coisa boa nele ou nela. Isso vai te ajudar a ter alegria, amabilidade, bondade, fidelidade. Então, quando nós conseguimos enxergar isto, que esta mulher, essas amigas, elas foram lá e foram se alegrar, porque elas viram alguma coisa ali naquela mulher, que elas se alegraram, que elas falaram: não, nós temos que ir lá nos alegrar com aquela mulher. Alegria. E aí eu fico imaginando o seguinte: por que nós estamos tristes? Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. A Bíblia diz que Deus fica alegre, que Deus... E ele mostra uma outra parábola aqui na frente, a parábola do filho pródigo, do filho que havia perdido, mostra a alegria de Deus que está na pessoa desse pai, desse filho, que tinha um filho que estava em casa. O pai não preocupava, o filho que estava em casa tinha comida. O filho que está na igreja aqui, às vezes, eu não vou dar muita atenção para você não. Não é porque você não merece, mas é porque nós precisamos sentir os sentimentos de Deus.
Porque o que aconteceu com Jesus, que quando Jesus saiu e Jesus começou a sentar com cobradores de impostos, eram pessoas que haviam sido excluídos pelos religiosos, porque os fariseus falavam assim: está sentando com pecadores, está comendo com prostituta, está lidando com pessoas da ralé, está mexendo com pessoas que não deveria. Querido, muitas vezes nós temos esse conceito, e o Senhor diz: são esses aí que eu vim buscar e salvar. Nós temos por obrigação chegar nessas pessoas. Porque a gente fica muitas vezes querendo alisar crente velho na igreja, crente, e eles vão ficando cada dia mais manhosos. Crente, gente, é igual menino. Se você der muita trela, ele monta. É igual menino. Aí já começa: não, tá dando comida na boca do lado errado, tem que dar assim, ó. Está fazendo carinho, não está fazendo carinho direito. Não, meu irmão, você está bem, você está protegido, você está dentro de casa, tem alguém que ora por você, você já está salvo. Ah, mas está sentando aí com pecadores, está comendo aí com os traidores da pátria, porque os publicanos eram pessoas que ajudavam os romanos, eram judeus que ajudavam os romanos a tirar dinheiro dos judeus. Então os judeus trabalhando para a gente de fora contra o seu próprio povo. Aí Jesus enxergou além, virou e falou assim: esses que são odiados pelo povo é que eu vou lá ganhar. E engraçado que eles não conseguiram entender que depois que Mateus veio e que Zaqueu veio, eles já não eram mais aqueles que estavam saqueando o povo. Porque na visão dos religiosos, o que eles tinham que fazer? Tinha que ou excluir ou massacrar. E muitas vezes é isso que nós queremos fazer. Se as pessoas não coadunam com o nosso pensamento, com a nossa maneira de agir. Só que Jesus, ele enxergou a lei e falou: não, ok, eu também acho. Eu não concordo. É tanto que foi lá, sai da coletoria. E, gente, sair da coletoria era deixar para trás muito dinheiro. Era deixar para trás um negócio fantástico. Era deixar para trás uma franquia valiosa. Porque a partir do momento que o judeu ele recebia a incumbência ou a responsabilidade do governo de Roma, ele cobrava o X que tinha que enviar para Roma na questão dos impostos, ele cobrava além daquele X e o excedente ele embolsava. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem abandonado alguma coisa que te custou alguma coisa, ou que é caro para você servir a Deus? Você tem deixado para trás? Não estou falando aí, eu tomava uma pinga. Não, isso te matava, meu filho. Isso aí te fazia mais mal. Eu fumava. Não, isso aí também não conta. Mas você tem deixado alguma coisa, de repente... Tem gente que trabalha sábado, domingo, feriado, mas não tem tempo de ouvir a palavra. Tem gente que não tem condições de ajudar na obra de Deus, porque ele não abre mão daquilo. Eu falei sobre isso certa vez, logo quando nós mudamos aqui para a América, de uma irmã que falava inglês e nós não falávamos, e precisava matricular o nosso filho na escola, e a irmã, mulher de Deus, ela falou assim: olha, eu tenho um schedule muito grande. O dia que eu tiver uma folga, e a folga dela era sábado e domingo, e a escola estava fechada. Aí apareceu lá um abençoado, falou: não, eu vou faltar um dia de serviço. Vou faltar um dia de serviço. E vou me alegrar. E depois, menino, como é que você está? Como é que está gostando da escola? Encontrou com o menino depois. Está gostando da escola? Estou. Nós ficamos gratos para aquela pessoa que ela abriu mão de alguma coisa boa para ela. Porque dinheiro é bom, né, irmãos? Dinheiro é um negócio necessário. Só que ele escraviza, ele algema. Por que eu estou falando isso? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos buscando uma alegria eterna. Porque a efêmera, essa que nós estamos depositando a nossa esperança, vai até o caixão com a gente.
Depois disso não vai mais. Então, a parábola do filho perdido, o menino sai de casa, o outro já estava em casa, esse sai de casa, fala, olha, me dá tudo aí que eu tenho direito aí, olha só a ousadia, me dá tudo que eu tenho direito aí de herança. Herança é um legado para depois da morte. Você recebe herança depois que o tutor, né, o responsável, morre e você vai lá. Ele falou, não, me dá minha herança aí que eu quero pegar ela agora. É desprezível. Quem tem pai ou mãe aqui que tem uma condição, tem um terreno, tem alguma coisa, já pensou você chegar para ele e falar assim, pai, me dá a herança aí. Me dá herança, me dá minha herança aí. Tem 5 filhos. Os outros vão comer você. Eles vão brigar com você. Primeiro que você está se mostrando mais sovino do que eles. Não está aguentando esperar. Já está querendo matar o moço, o pai. E o rapaz chega lá e fala assim, pai, o negócio é o seguinte, ó, me dá o dinheiro aí, porque estou aqui, mas estou infeliz. Tem segurança? Estou infeliz. Tem comida? Mas estou infeliz. Lá fora é bom. E tem muitos aqui que estão de olho em coisas lá fora, dizendo que estar na presença de Deus não é bom, porque ele não pode fazer uma série de coisas. E Deus, que conhece, Ele fala, olha, quando converte, quando você deixa essa vida que te ilude. Teve muitos aqui que correram atrás de um amor não correspondido, sofreu. Temos pessoas aqui que correu atrás de promessas que não se cumpriram, gastaram, botaram lá. Eu conheci um sujeito que comprou uma pepita desse tamanho assim, ó. O sujeito vendeu o que tinha e o que não tinha, pegou dinheiro emprestado, comprou uma pepita de todo tamanho e falou, agora eu estou rico. O sujeito chegou para ele e falou, rapaz, estou precisando de dinheiro, estou com essa pepita aqui, estou chegando do garimpo. Essa pepita, ela vale 50 vezes mais do que eu estou te oferecendo, mas estou oferecendo isso por 2 razões. Primeiro, que eu estou em necessidade, e segundo, ofereci para você, porque eu gosto de você. O sujeito olhou assim e falou, mas é mesmo? É. Juntou o que tinha, deixou a família em aperto, pegou dinheiro emprestado, comprou a tal da pepita, confiava no outro. Quando foi ver, ouro de tolo, quem já ouviu falar? Ouro de tolo, parece muito, parece, ouro de tolo, você olha assim, tem tudo amarelado assim, meio roxo, aquele amarelo assim, parece meio envelhecido, porque o ouro mesmo é desse jeito aí. E o outro já tinha vazado no campeonato, cobiça. E Deus falou, não, eu quero, quando vier um desses para cá, para o meu reino, para mim. E nós estamos faltando alegria. Sabe por que nós estamos faltando alegria? Porque nós não estamos sentindo o que alegra a Deus, o desejo de fazer o que alegra o coração de Deus. E nessa manhã Deus virou para mim e falou, não, vai lá e prega sobre alegria, porque eles precisam estar alegres. Você tem tudo para estar triste, mas você vai ficar alegre. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 14 e 15, diz assim, Davi, quando assumiu o trono de Israel, diz assim, olha, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, que alguns comentam que era algo fino, transparente, né? Ele vestiu o colete sacerdotal, ele saiu dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de alegrias e de trombetas. Aqui ele está se alegrando diante de Deus por causa de que ele havia reconhecido que a sua posição como rei de Israel, e olha que não tinha sido fácil, ele sofreu perseguição de Saul, ele sofreu afronta de alguém que ele tinha ajudado, mas agora Deus havia feito com que ele prevalecesse sobre os inimigos dele. Ele estava dançando, o maioral da nação estava saltando publicamente diante de um grupo de homens, de mulheres, pessoas importantes, sacerdotes, profetas, levitas. O rei estava dançando, ele se alegrando.
porque ele via a mão de Deus na situação que ele estava vivenciando. E Deus se alegrou com aquilo. Será que você é capaz de se alegrar com o que Deus tem te dado hoje? Você pode reconhecer que Deus tem te dado algo bom hoje? Você pode se alegrar, falar assim: Deus, eu tenho razão para estar triste, mas eu não vou ficar triste. Sabe por quê? A tristeza, querido, na cara de um crente é um péssimo testemunho. A pessoa olha para você e fala: mas que Deus fracassado que não conseguiu alegrar seu coração. Esse Deus que você serve, eu não quero. Você vive murmurando no trabalho. Você vive falando mal da sua igreja. Esse Deus que você está servindo não está te ajudando. Se você anda pedindo dinheiro emprestado, esse Deus que você está servindo, ele não cuida das suas finanças. Casamento, meu marido, minha esposa, esse Deus que você serve não cuida do seu casamento. Mas os meus filhos, o Deus que você serve tem deixado você com problema nessa área. A pessoa olha e fala: não quero não. Não quero não. Não quero. E eles não querem. Sabe por quê? Nós estamos fazendo uma propaganda de Deus que é antipropaganda. A Bíblia ensina pra gente: ser teimoso. Eu tenho todos os motivos para estar triste, eu vou ficar alegre. Eu tenho todos os motivos para estar decepcionado com aquele irmão, mas eu vou chegar lá e vou dar um abraço nele. E vou dar um beijo nele. E não é de Judas, não. Tem todas as razões para não vir na igreja, mas eu vou. Tem todos os motivos para não conversar com meu marido, mas eu vou conversar. Se você vê que o clima não está bom, você vigia. Você espera. Porque de repente o negócio está supitando ainda. E aí não é bom falar nada não. Você deixa ali a fervura baixar um pouquinho. Não seja você alimentar o fogo não. Porque tem hora que o outro está tão estressado que você falar alguma coisa e está achando que você está caçando preço. Está caçando confusão. Você gostou, né? Sabe o que é isso? Vigiar, investir. Eu decido ser alegre, decido não dormir de costas um para o outro. Decido, é ruim, não decido. Pior que isso, dormir na sala. Pior que isso, separar. Pior que isso, ficar uma semana sem conversar. Não, eu rejeito isso. Uma alegria teimosa. Eu vou contribuir para a paz dentro da minha casa. Vou contribuir para a paz. Isso não é falsidade não, meu irmão. Isso é lutar, é guerra espiritual. Aquela luta que a gente ia no MUC lá, quando estava no mundo, agora ela é espiritual, ela é de uma maneira diferente. Você tem tudo para entristecer. Irmão, o diabo quer fechar sua cara para o mundo, para as pessoas verem em você uma carranca. O diabo quer fazer isso com você. Um dos homens de maior sucesso que eu conheço, que é o Silvio Santos, eu nunca vi aquele cara de cara fechada. E ele é um sucesso, e ele está lá rindo, que a cara de cavalo, e todo mundo gosta. E todo mundo acha simpático, até quem não é crente. A gente aprende até com ímpio. Alegria! Alegria! Eu tenho dia que eu estou aqui, estou supitando, eu estou pregando para mim também. Tem dia que eu estou assim, que eu estou azedo. Mas não resolve nada, só piora. Você chega com a cara brava pro guarda, pra você ver, o cara está lá para te dar uma multa. Se você der um sorrisinho assim, pode ser até que ele te dê só um warning. Aí você está lá com aquela cara de sargento lá. Aí já saiu de casa com a mulher brava com ele. Chega no quartel, o chefe dele ainda dá uma dura nele, ainda vai encontrar um sujeito que está na mão dele bravo com ele, aí é ruim. O trem vai ficar preto pro seu lado. Então você já dá aquele sorriso assim que ele fala, aí ele anima, né? Fala, pelo menos aqui eu mando. Aí ele vai te dar aquele warning, ó, vai e não pisa mais na bola não. Mas uma coisa interessante, eu descobri algumas pessoas, alguns homens de Deus, que eles conseguiram extrair alegria, mesmo num tempo de adversidade.
O profeta Abacuque, por exemplo, como eu posso entender um homem que sabia da adversidade que Deus iria mandar contra a nação de Israel por causa do pecado, do afastamento, do alerramento, enfim, da negligência do povo de Israel para com Deus. Ele sabia que Deus ia punir a nação por causa disso, por causa das injustiças que estavam sendo cometidas. Mas no final ele se alegra. Primeiro ele fica triste, mas depois ele se alegra. Olha, ainda que tudo pareça que vai mal, eu vou me alegrar, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Ainda que no curral não haja gado, ainda que o fruto não esteja na videira, eu vou ter esperança, ainda que a situação esteja má, ainda que o defunto esteja fedendo, eu vou crer na ressurreição, no milagre, ainda que o relacionamento já aparentemente para o mundo acabou, eu creio que Deus restaura hoje. Eu creio, alegria, esperança. Paulo, mesmo preso, podia exortar os crentes de Filipe para ser. Isso aqui é algo tremendo. O sujeito de dentro da cadeia escreve uma carta para os crentes de Filipe. Fala, rapaz, vocês se alegram aí, porque as coisas, as esperanças que nós temos em Deus são tremendas. Se alegra aí. Se alegra aí. E ele exorta, encorajando as pessoas. Aí o sujeito tem que conversar com a gente. Fala, olha, eu em casa está assim, está assado. Ó, quer saber? Larga essa mulher. Tem gente que é assim. Esse cara está assim, está assado. Sai fora dele. Meu irmão, Deus manda você mudar a estratégia. Dá aquele sorriso. Se apresenta de uma forma que a pessoa não está esperando. A origem da verdadeira alegria, Salmo 16, 11, nós já estamos concluindo. Salmo 16, 11. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O salmista Davi, ele está falando que quando ele conhecer, que Deus o levar a conhecer o caminho. O que é o caminho? O caminho é o que Deus coloca para a gente andar todo dia. E a gente não se nega a andar esse caminho. Então ele fala que a alegria da presença de Deus, meu irmão, Deus está com você agora. Se você fizer um projeto para amanhã, Deus vai estar com você. Se você inserir Deus dentro da sua família, se você passar a mão na mão da sua mulher e orar com ela, mesmo que você não tenha com vontade, Deus vai dar graça e vai tirar o veneno, porque o diabo não tem alegria e ele não dá alegria. Seja você a passar a mão, a tomar iniciativa. O marido está ruim, não quer nada não, você passa a mão, fala, amor, vem aqui, senta aqui, só um minutinho. Chega lá na mesa, bota a mão, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor coloque alegria no coração do meu esposo, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós temos esperança. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele foi nos preparar lugar. E você vai orar. E você vai começar a ministrar. E vai começar a nascer esperança no coração do outro. Ao invés de sair por aí murmurando, nossa, mas que treva, enterrei minha vida casando com essa pessoa. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala assim, estou esperando o dia que alguém me fale da sua morte. Tem. Senhor. E você começa a injetar a vida. Eu nunca vi a morte vencer a vida. Você já viu? Você já viu a morte vencer a vida? Eu nunca vi. Eu já vi a vida vencer a morte. Eita! Isso me dá uma alegria, me dá uma confiança. Aleluia! É hora de avançar. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza. Está triste? Me recuso a estar triste. Eu me recuso a estar triste.
E outra coisa, nós queremos alegrar o coração de Deus. Se tem festa no céu, toda vez que converte uma alma, nós vamos trazer a alma aqui para as pessoas aceitarem Jesus e ouvir essa palavra. Amém? Você vai fazer isso? Decide, fala assim, eu quero ser alguém alegre, porque o Senhor é a minha alegria. Agora vamos fazer isso de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não aceito ficar triste não, irmão. Triste é o diabo, já está perdido lá, derrotado, não tem chance nenhuma. Aleluia. 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 Curva a sua cabeça agora. Lucas capítulo 15, verso 8 em diante.